participar com a gente, você está vendo ali, nosso WhatsApp, 996133677. E hoje temos um tema interessante. Primeiramente, vamos falar um pouco do encontro estadual da cebola, dos produtores de cebola. E aliado a isso, vamos falar também com a nutricionista Maria das Graças Teixeira, o representante, coordenador estadual do Emater, Iniberto Hammerschmidt. Boa noite, Iniberto. Falei certo o seu nome? Falou certo, boa noite. É um grande prazer estar conversando com todos os telespectadores. Maria das Graças, boa noite. Boa noite a todos. Iniberto, eu gostaria primeiro que você falasse um pouco do trabalho do Emater no estado, aí, na parte rural. Você explicasse qual que é a função do Emater. Bem, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural do Paraná é um órgão oficial da extensão rural e assistência técnica aos agricultores do estado do Paraná. Então, a nossa assistência é voltada para os produtores familiares e é assistência gratuita do governo do estado, Secretaria da Agricultura e a própria Emater. Então, nós selecionamos os agricultores carentes, são aqueles que realmente precisam de assistência do governo estadual e que precisam melhorar a sua produção e produtividade, porque eles respondem por 70% da produção de alimentos no Brasil. O agricultor com alguma dificuldade, como que ele faz para procurar a Emater? Bem, a Emater é um órgão que tem escritórios nos 399 municípios do Paraná. Hoje nós temos alguns escritórios fechados, porque nós temos falta de alguns técnicos, mas recentemente o governo do estado contratou para a Emater 142 técnicos e no próximo ano deverá contratar mais um outro tanto. Então nós vamos ter técnicos trabalhando em todos os escritórios, em todos os municípios do estado do Paraná. E com isso nós poderemos prestar assistência técnica a um número maior de agricultores. Hoje a Emater atende cerca de 100 mil produtores familiares durante o ano e o Paraná tem 374 mil produtores. E abrange quantos municípios? Todos os municípios? Como que abrange? Nós temos hoje, nos 399 municípios do estado, nós temos assistência técnica. Embora alguns escritórios estejam fechados por falta de técnico, mas aí o escritório vizinho atende aquele escritório que não tem técnico. Então nós damos cobertura em todo o estado do Paraná. Só para entender, então, digamos, regionais que atendem vários municípios, seria isso? Certo, perfeito. Nós temos 22 regionais distribuídos em todo o estado e a estes regionais pertencem uma série de escritórios municipais. E esses escritórios municipais é que prestam assistência técnica aos agricultores. Nós vamos ter aí, você trouxe até aqui a divulgação, se puder colocar na tela, o 27º Encontro Estadual dos Produtores de Cebola, que vai ser no próximo dia 30 de março. Está ali a divulgação do evento na Igreja São Miguel, em Almirante, Tamandaré. Tem aqui um roteiro aqui, vai começar às 8 horas da manhã. Gostaria que você falasse um pouco desse evento aí, qual que é a importância desse evento aí para os agricultores aí. Perfeito. O 27º Encontro Estadual de Produtores de Cebola, como você disse, Rafael, vai ser realizado no próximo dia 30, quinta-feira, na Igreja São Miguel, no município de Almirante Tamandaré. Nós vamos receber lá 800 produtores de cebola do Paraná. Hoje o Paraná tem 3.860 produtores de cebola e 800 desses produtores estarão no município de Almirante Tamandaré. Esse evento, 27º Encontro Estadual de Produtores de Cebola, ele vem sendo realizado anualmente, ininterruptamente. Nós iniciamos em Mandirituba em 1991, iniciando com 230 participantes e hoje nós chegamos a 800. E ele já é um evento tradicional e já tem muita procura por parte dos produtores. Todo ano, na segunda quinzena de março, ele é realizado em um município produtor de cebola. E esse ano
foi escolhido o município de Almirante Tamandaré porque é um importante município que produz cebola, e esse evento ele é promovido pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, pela Emater, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é um órgão da Secretaria de Estado da Agricultura, que também pertence ao governo do Estado do Paraná. E ainda juntamente conosco e com a Prefeitura, a promoção é da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAEP, e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Almirante Tamandaré, além da Associação dos Produtores Agrícolas de Almirante Tamandaré. E nós temos o apoio da Caixa Econômica Federal e da Fundação Terra. Nesse evento, ele consta de duas partes. Uma parte que é a parte de palestras orientativas, palestras técnicas que são repassadas aos produtores, e também nós temos exposição de produtos ligados à cebolicultura. Serão 10 empresas que vão expor os produtos que são usados na cultura da cebola. Neste ano, nosso tema principal será boas práticas agrícolas na cultura da cebola. O que vai tratar essas boas práticas agrícolas? É exatamente como o produtor deve conduzir a sua lavoura, desde a escolha do adubo, da escolha da semente, da escolha do agrotóxico, porque hoje se usa bastante agrotóxico nas lavouras, o cuidado com as máquinas, a parte de comercialização, a parte de uso de sementes híbridas e sementes de polinização aberta. Tudo isso nós vamos tratar nesse evento e, além disso, nós vamos ter sementes, adubos, máquinas e equipamentos que estarão expostos para os produtores conhecerem em loco e verem as novidades que acontecem na cebolicultura, não só do Paraná, como de todo o Brasil. Doutora Maria das Graças Teixeira, o que você pode falar sobre a cebola do ponto de vista da nutrição? Quais as vantagens e desvantagens? Até ele falou sobre agrotóxico, até onde isso pode perder os nutrientes da cebola? Na verdade, a cebola tem propriedades bastante similares às do alho, e propriedades tanto nutricionais quanto propriedades terapêuticas. E quanto ao agrotóxico, veja bem, a cebola tem as suas cascas. O agrotóxico, ele é de uso tópico, não é? E então, feitos os devidos descartes, né? E existe um preparo com Lugol, que é bastante interessante para tirar o agrotóxico, o resíduo de agrotóxico, né? E a cebola não está entre os alimentos que mais seguram o agrotóxico, como é o caso dos pimentões, por exemplo, né? Da abobrinha, da berinjela. A cebola não está entre os mais. E esse descarte da casca já faz com que o agrotóxico se vá um pouco. E voltando um pouquinho às propriedades nutricionais, pratos perfeitos com cebola e, além disso, o uso terapêutico mesmo. Ela tem a alicina, que é seu princípio ativo é muito importante, é o mesmo princípio ativo do alho. Você queria falar sobre a questão do agrotóxico, como que vocês orientam os agricultores? Nós orientamos os agricultores para utilizar adequadamente os agrotóxicos, respeitar principalmente a questão do período de carência, ou seja, desde a última aplicação até a colheita, todo o agrotóxico ele tem um número X de dias para que o produto seja aplicado e depois colhido. Agora, eu queria lembrar que, infelizmente, hoje tem alguns agrotóxicos que são sistêmicos. Eles circulam dentro do bulbo, no caso da cebola. Então, no caso dos agrotóxicos sistêmicos, infelizmente, não é possível fazer a limpeza com qualquer produto, como a doutora Maria falou. Mas os agrotóxicos de contato, uma boa higienização, a gente consegue eliminá-los. Agora, os agrotóxicos
sistêmicos que circulam dentro do bulbo e dentro das folhas da cebola, infelizmente, esses a gente não consegue eliminar. Mas no Paraná nós temos segurança na utilização, porque os produtores eles são orientados pela Emater e eles observam o período de carência, e nós, nas análises que foram feitas pela Secretaria de Saúde, nós não temos constatado nenhum resíduo em cebola. Portanto, a cebola é um alimento puro, é um alimento saudável e que pode ser consumido com tranquilidade. Seguro do ponto de vista de agrotóxicos. E os incrementos que você coloca na cebola, qual que é o risco e também até onde que isso pode prejudicar a questão nutritiva dela? Não, a cebola geralmente a gente, no máximo, dá uma ferventada, coloca para assar, né? Coloca como tempero, não se perde, tá? Agora, se você quiser aproveitar a parte terapêutica dela, né? Principalmente por causa da alicina, aí precisa ser cru. Como o alho também, né? Porque a hora cru e esmagado, você precisa cortar a cebola. E a hora que você corta, existe uma enzima, a aliina, que vai e torna ativo aquele princípio que está presente. Então, se a gente quiser usufruir do princípio ativo, terapeuticamente, aí precisa ser crua e esmagada, picada, porque no vegetal, o que acontece? Existe a enzima e o substrato, que a gente diz. Eles estão separados dentro do vegetal. Isso é muito fácil de você perceber, por exemplo, numa maçã. Quando a maçã cai, mesmo que ela esteja inteirinha, dentro da casca, se você deixar por algumas horas, quando você vai partir a maçã, você vê que aquela parte está marrom. Por quê? Quando caiu a maçã, você colocou em contato a enzima e o substrato. Então, isso às vezes é interessante, às vezes não. No caso da maçã, não. Ela começa a ser digerida antes de você comer. Mas no caso da cebola, quando a gente parte a cebola, né, descasca, parte para colocar na comida, e se você usar crua numa salada, por exemplo, aí sim você vai estar usufruindo realmente do princípio ativo dela, certo? Você coloca, então, em contato a alina e a alicina. E aí aquele princípio ativo fica disponível para você utilizar terapeuticamente. Agora, nutricionalmente falando de receitas, uma cebola fica maravilhosa, né? Se a gente assa, se coloca numa grelha e cai bem em todos os pratos, né? Para participar desse encontro, precisa fazer algum cadastro? Estou vendo que tem até uma ficha de inscrição aqui. Perfeito. São 26 municípios do centro-sul do Paraná que deverão participar. E os escritórios da Emater desses municípios estão aptos a receber a inscrição dos produtores. Então, os produtores que ainda não se inscreveram, nós já temos cerca de 800 produtores inscritos, ainda poderão procurar a Emater do seu município e fazer a inscrição, preencher a ficha de inscrição e juntar-se às caravanas que virão ao Almirante Tamandaré no próximo dia 30. Então, ainda há tempo de fazer a inscrição para os produtores que ainda não fizeram. E esse evento vai o dia todo, né? Pelo que eu estava vendo aqui. Sim, perfeito. Ele começa às 8 horas e depois nós vamos tendo palestras durante o dia todo. Nós vamos ter um momento que nós vamos trabalhar as boas práticas agrícolas na cultura da cebola. Depois nós vamos ter a abertura oficial com a participação de algumas autoridades, presidente da Emater, prefeito municipal, secretário da Agricultura, presidente da FETAEP, pessoal da Caixa Econômica estarão participando conosco. Aí nós vamos ter uma palestra importante também para os agricultores, que é um médico da Estância do Lago, Dr. Ismael Lago, que vai falar sobre família e felicidade. Então é um tema importantíssimo também para o agricultor. E daí no período da tarde nós vamos ter a parte de comercialização, que nós estaremos ministrando essa palestra, e também teremos a parte de
uso de cebolas híbridas e cebolas de polinização aberta. E em seguida, para finalizar, nós definimos o próximo encontro do ano que vem, de 2018, e aí fazemos o encerramento com um lanche para todos os agricultores. Legal, tem mais alguma questão que você queira acrescentar? Gostaria de dizer que, juntamente com os encontros estaduais de cebola, também existe o Seminário Nacional de Cebola e Seminário de Cebola do Mercosul. E no próximo ano, o Estado do Paraná está pleiteando para realizar esse Seminário Nacional de Cebola e Seminário de Cebola do Mercosul no município de Campo Magro. Nós vamos a Juazeiro, na Bahia, agora no final de abril, para pleitear a realização deste evento aqui no Paraná. Acreditamos que deveremos conseguir, e aí já convidamos a vocês, Rafael, para estarem conosco com esse programa importante, Verdade e Expressão, para nos dar um apoio na divulgação desse evento também. Legal, agradeço aí a participação e o espaço está aberto aí para as próximas oportunidades. Nós é que agradecemos e parabéns pelo seu programa e esperamos que tenha cada vez mais sucesso e que dure por muitos e muitos anos. E nós desejamos aqui do programa um grande evento aí, que tudo corra bem aí, que vocês consigam cada dia mais auxiliar aí os produtores de cebola. Ok. Todos envolvidos na agricultura em geral também, né? Perfeitamente. Muito obrigado. Tá certo. Vamos rodar então o anúncio do nosso amigo Marcelo Rafael Fabrão. Se você precisa de uma pesquisa para o seu negócio, de um levantamento de dados, você precisa verificar onde está melhor o seu ramo de atuação, onde você pode atuar de forma mais direcionada e obter os melhores resultados. Temos o Instituto Impel, Instituto de Londrina, do nosso amigo Marcelo Rafael Fabrão. Ele que não faz só pesquisa na área política, mas pesquisa também, pesquisas de opinião para levantar as tendências do mercado. Então, pode entrar ali em contato com o nosso amigo Marcelo Rafael Fabrão nos números que vocês estão vendo ali, 43 99 172 3802 e 43 99621 1951. Então, está aí o Instituto do nosso amigo Marcelo Rafael Fabrão, Instituto Impel, que acertou praticamente todas as pesquisas de intenção de voto nas eleições 2016. Vamos dar sequência, então, à nossa conversa aqui sobre questão da nutrição. Primeiramente, eu gostaria que você falasse da onde que surgiu aí essa vocação sua para essa área. Pois é, na verdade eu não nasci nutricionista, eu nasci professora. Eu sempre digo isso para o meu cliente. E o que me atraiu, a princípio, na nutrição foi justamente a parte química, porque eu sou formada em química também. E eu comecei com licenciatura, me apaixonei pela química na metade do curso, aí terminei a licenciatura. Terminei a química em seguida, foi uma em 77, outra já em 80, e eu segui gostando muito da química e acabei me apaixonando pela bioquímica, tanto a bioquímica em si, quanto humana, quanto a bioquímica de alimentos. E aí acabei na nutrição, já um pouco mais tarde, e juntei as paixões de cozinha, culinária, né? E o fato de ser uma educadora nata. E o que mais me chamou a atenção com relação à nutrição foi a parte de educação nutricional, que eu vi uma forma grande de atuar para o público de um modo geral, com esclarecimentos, né? Usando a minha parte de didática para difundir os conhecimentos de nutrição. E isso acabou me levando para a faculdade mais tarde e fazendo uma outra formação em nutrição. E aí, a partir daí, são quase 20 anos apaixonada por nutrição. E você tem um site, uma página, que você passa várias dicas sobre a questão da nutrição, além das palestras aí que você
eventualmente dar seminários aí. Daí tem algumas questões que você aborda ali na tua página e muita gente, né, acompanha ela e sempre está perguntando e tentando tirar dúvidas. Uma das questões aí que foi levantada, aí eu acho que semana passada você colocou, gostaria que você falasse do farelo de aveia. Certo. O que dá, qual que é nutritivo, engorda ou não engorda? Na verdade, o farelo de aveia é a parte externa da aveia, que até pouco tempo atrás era simplesmente descartado, porque não se sabia do valor. A nutrição tem muito isso, né? Ela é dinâmica. E às vezes as pessoas até me perguntam, né, fazendo uma parte, né? Ah, mas por que ontem isso não era bom para a saúde e hoje é? Não é bem assim. A ciência caminha. E à medida que são descobertos novas informações, novos dados, isso vai ampliando, né? A ciência da saúde, de um modo geral, é uma dinâmica constante. E assim, o que aconteceu com o farelo de aveia? Descobriu-se que estava sendo descartada uma parte muito importante, porque o farelo de aveia, ele contém as beta-glucanas, que são fibras probióticas. O que é uma fibra probiótica? É uma fibra que serve de alimento para o pré-biótico, né? Por exemplo, um lactobacilo é um probiótico. E ele vai morar dentro do nosso intestino e ele precisa ser alimentado. Quando nós comemos o farelo de aveia, esse farelo alimenta esse probiótico. E qual o benefício? Ele prolifera e ele faz uma população do bem, vamos dizer assim, no nosso intestino. E essa proliferação faz com que você tenha um equilíbrio na sua microbiota, que é a flora intestinal. E esse equilíbrio, ele faz também, além desse equilíbrio, o farelo de aveia proporciona uma redução dos índices de gordura, tanto de triglicerídeo quanto de colesterol, e também proporciona um equilíbrio na glicemia, ou seja, na glicose que circula no sangue. E isso é excelente para um diabético, para um resistente à insulina. E mais uma vantagem dele é o fato de que o farelo, ele ajuda quem quer emagrecer. Porque ele atua também na parte de saciedade. Por ser uma fibra solúvel, a fibra solúvel, ela absorve água. E ao absorver água, forma um gel. E esse gel sai abraçando, né, englobando as gorduras, triglicerídeo, colesterol, a glicose. E isso é altamente benéfico para os diabéticos, para os resistentes à insulina e para aqueles que querem perder peso. Fora a sensação de saciedade, porque uma fibra solúvel, ela forma um gel no intestino. E esse gel prolonga a sensação de saciedade. Então, o farelo de aveia é tudo de bom. E ele teve uma promoção, né, pela ciência. Ele, de descartado que era, hoje ele é vendido a um excelente preço, né, para o comerciante. Por quê? Porque é benéfico para a saúde. E em relação a alimentos como são bem polêmicos, uns falam que é bom, outros falam que é ruim, outros falam que é bom até determinado ponto. Por exemplo, a carne. A carne tem vários que defendem que é... Atacam e defendem. Que não, eu falo, não, se você comer carne à vontade, não vai engordar, você não pode comer a gordura dela. Outros falam que não, que engorda de fato. Certo. Você poderia falar sobre essa polêmica? Coisa sobre a carne. Certo, a carne é Sem contar a questão da digestão também, né? Sim, é uma fonte de proteína, né, de alto valor biológico. O que é uma proteína de alto valor biológico? Acontece que a proteína, ela é formada por aminoácidos, né? Então vamos pensar numa proteína como se fosse uma grande corrente. E cada elo dessa corrente, um aminoácido. Então o que diferencia uma proteína de outra, por exemplo, a proteína da carne e a proteína do ovo? É o quê? Justamente a quantidade e a posição de cada um desses aminoácidos. Então, dito isso, veja bem, a digestibilidade vai sempre depender do tamanho dessa proteína e de quando a gente digere, se ela foi realmente dividida em seus elinhos. Às vezes, na digestão, por exemplo, isso acontece com o glúten, com todas as proteínas grandes.
toda proteína grande, na hora da digestão, ela pode ser quebrada elo por elo e pode ser quebrada em mais elos. O que vai diferenciar? O nosso intestino, as células do intestino, só consegue absorver, permitir a entrada na célula, quando é quebrado 1, 2 ou 3 elos. Quando você quebra uma proteína em mais, então é como um pedaço de corrente muito grande, o que vai acontecer? Isso não tem entrada na célula. E ao não ter entrada na célula, vai suscitar a atenção do sistema imune. Por quê? Não entrou, não houve a absorção. E o que é aquele corpo estranho? O sistema imunológico, ou imune, entende aquilo como um corpo estranho e ele começa a atacar. Assim nascem todas as alergias no corpo. Então, toda proteína grande corre esse risco dentro da gente. Por isso que existem alergias, por exemplo, à caseína, que é a proteína do leite, ao glúten, que é a proteína que está no trigo, na cevada e no centeio. E isso acontece às vezes para algumas pessoas com a proteína do amendoim, com a proteína de soja, mas é muito mais forte no caso da caseína do leite, no caso do glúten, que está no trigo, e até com a proteína da carne vermelha. Daí vem essa história da proteína da carne vermelha ter dificuldade de ser digerida, e aí dizem que apodrece. Tá, tudo advém desse tamanho da proteína, certo? Agora, é uma proteína de alto valor biológico. Por quê? Cada um desses elinhos, no meio deles, existem os 8 aminoácidos essenciais. Em nutrição, essencialidade quer dizer, o corpo não sabe fazer, tem que vir da alimentação diária. Então, uma proteína de alto valor biológico é aquela que você contém já os 8 aminoácidos essenciais, que o corpo não consegue sintetizar, eles já vêm prontos naquela proteína. Aí ela é considerada de alto valor nutricional ou de alto valor biológico. Essa proteína é a proteína perfeita para o dia a dia. Por quê? Porque nós temos os 8 aminoácidos essenciais e a proteína da carne é uma proteína desse tipo. Então, ela tem a sua importância na alimentação. Se ela for retirada da alimentação, isso é possível? Perfeitamente possível. Mas nós temos que agregar outras fontes de proteínas com tanto valor nutricional quanto ela apresenta. Legal, mandar um abraço para o vereador de Campo Magro, Gusto Juninho, que está nos acompanhando. Grande abraço ao Gusto Juninho, família Edivaldo e toda a esposa e toda a família ali que agrega a família Gusto Juninho. Em relação, também a gente viu um vídeo seu muito polêmico, que polêmico a gente pode falar para alguns, para outros não, né? Que seria a questão do mel. Muitos falam que o mel pode ser consumido à vontade, outros falam que o mel tem um caráter medicinal, daí tem aquela corrente que diz que o mel é puro açúcar e para quem quer, digamos, perder um peso aí, né, ficar mais magro aí, não se aconselha a consumir ele, salvo em casos de medicinais aí. O que você pode falar sobre o mel? Na verdade, Rafael, o mel é um grande mito da nutrição. E muitas pessoas não gostam de ouvir isso, porque ele tem aquele lado medicinal forte e a pessoa entende que você está falando mal do mel. Na verdade, nutricionalmente ele é um mito, sim. Por quê? Porque ele é fonte de açúcares. Ele é um carboidrato, basicamente um carboidrato. A abelha vai pela natureza, retira o néctar das flores e, ao retirar esse néctar, ele entra na abelha e a abelha digere esse mel. Quando ela regurgita o mel, ele já vem digerido por ela. Então, quando nós consumirmos o mel, nós não vamos ter trabalho de digerir, ele já vem digerido. Ele é um disacarídeo, era um disacarídeo, sacarose, que dentro da abelha foi dividido em frutose e glicose. Então, ele já vem quebrado. Qual o impacto disso para a saúde? Bom, antes de falar no impacto, vou falar mais um pouquinho sobre os nutrientes. O que mais que o mel tem?
além dele ser fonte de carboidratos simples, açúcares, os monômeros do açúcar, né? Açúcar simples, bastante simples, de muito rápida assimilação pelo corpo. Ele tem também algumas enzimas que vêm da abelha. Na verdade, ele é pobre em vitaminas, pobre em minerais, mas essa parte que vem da abelha é que dá aquele mais para ele. Mas se a gente for pensar nutricionalmente, teria que comer muito mel para conseguir uma quantidade grande dessas substâncias, que são as enzimas que vêm da abelha. Então, ele passa a ser só açúcar. A hora que ele passa a ser só açúcar, vamos falar do impacto desse açúcar na corrente sanguínea. É um impacto poderoso, porque aumenta a glicose no sangue. E claro, a glicose no sangue não pode passar de um limite. Então vamos pensar num diabético que tem problemas para controlar esse açúcar. Ele tem problema para produzir insulina ou para liberar insulina. E a partir desse momento, o mel passa a ter um efeito nocivo na corrente sanguínea da pessoa. Então, consumi-lo como adoçante, substituindo o açúcar, péssima ideia. Consumi-lo porque ele é bom para a saúde, nem tanto. Como eu falei, nutricionalmente ele é um mito, porque ele é fonte só de açúcares simples. Então, qual é o bom lado do mel? Medicinal. Reconhecido pela mãe da medicina, de todas as medicinas, que é a medicina ayurvédica. Então, na medicina ayurvédica, eles reconhecem o valor do mel porque ele é um grande auxiliar para fixar o efeito da fitoterapia, de todas as ervas. Então, ele é muito usado na terapia, na medicina ayurvédica, como um veículo que potencializa a erva, que potencializa o princípio ativo da erva. Então, nessa hora, ele é fantástico. Eu, por exemplo, quando começa a arranhar minha garganta, num tempo maluco que nós temos aqui, sempre, principalmente no inverno e quando vem as frentes frias, eu percebo aquilo, eu já coloco um chazinho de gengibre e canela e espreme um limão e depois acrescenta no final o mel. Porque o mel tem um lado também que ele não deve ser aquecido. Porque se ele for aquecido, você perde aquela parte da abelha que eu me referi. E ele, aquecido em altas temperaturas, pode ser tóxico. Então, o ideal é, prepara-se o chá, né? Aí você vai amornar a hora que colocar o suco do limão e em seguida você coloca o mel. Então, como efeito terapêutico, nota 10 para o mel. Mas, nutricionalmente falando, não. Então, não existe nenhum problema se de vez em quando você usar o mel numa bebida eventual, num prato, tá? Lá da culinária da vovó, que passa no mel. Mas você usar o mel no dia a dia para substituir açúcar como adoçante, realmente não se deve. E eu gostaria de ilustrar só um pouquinho mais sobre o mel. Eu atendi uma senhora no consultório que me foi enviada por um cardiologista. Está sempre mandando alguém para mim. E ele mandou com uma observação. E ele disse, essa senhora, ela tinha 83 anos. Ela está com a glicose alta e eu não consegui descobrir por quê. Você pode ver que ela é magra, mas me preocupa porque nessa idade ela começou a apresentar já há algum tempo um aumento de glicemia. E ela veio para mim e eu tentei descobrir o que estava acontecendo. Fiz uma anamnese, né, que é aquela entrevista que o médico, o nutricionista, enfim, faz com o cliente, e não consegui arrancar de imediato dessa senhora o que estava acontecendo. E aí, quando eu vi que ela não estava me liberando a informação e percebi que ela não estava mentindo, que ela fazia tudo certo, porque inclusive era magra, estava com a saúde em ordem, todos os níveis sanguíneos no lugar, exceto a glicemia. E aí eu disse para ela, às vezes
a gente pega alguma informação equivocada e começa a fazer um uso constante daquilo. A senhora não se lembra de estar fazendo uso de alguma coisa mais constantemente nos últimos 3 meses? Aí ela virou-se para mim e disse assim, não, a única coisa que eu faço é porque me disseram que é muito bom para evitar diabetes. Veja bem o que ela me disse. Aí eu falei, todo dia antes de dormir, eu tomo uma colher de mel. E eu acabei descobrindo o que estava elevando a glicemia dessa senhora. Ela, na inocência, toda noite tomava uma colher de sopa de mel, achando que estava fazendo um grande benefício para a saúde, e daí vinha, então, o seu aumento glicêmico. Então, o mel é um perigo se for mal usado. Isso diz tudo. Grande abraço também para o Ivo Genaro, amigo empresário Ivo Genaro, de Campo Magro, Doroteia Bernardes, que também nos assistindo. Em relação também, outra questão polêmica, que muitas pessoas confundem, é o pão e a torrada, que muitas pessoas acham que o pão é mais calórico que a torrada. Podia falar um pouco sobre essa polêmica aí? Pois é, as pessoas sempre me dizem, né, que a torrada é muito leve, é fácil de ser digerida. Realmente, muito fácil de ser digerida. E é aí que está o problema, porque a torrada é um baita de um carboidrato, né, vamos dizer assim. E qual a diferença do pão para a torrada? O pão é a torrada, vamos começar por ela. A torrada é o pão desidratado. Então, é um pão que foi para o forno e perdeu água. Se eu colocar numa balança 100 gramas de pão e 100 gramas de torrada, obviamente, quem vai ser mais calórico? A torrada, porque ela perdeu a água e agora só sobrou carboidrato. Ao sobrar apenas carboidrato, ela vai ser mais calórica. Agora, por que ela digere tão rápido? Porque a hora que eu tiro a água, eu faço uma transformação química dentro da torrada e ela passa a ser muito facilmente digerida. E ao ser muito facilmente digerida, cai naquele problema de aumentar a glicemia. Por quê? Enquanto a gente está mastigando, eu gosto de brincar com isso, dizendo que enquanto você mastiga a torrada, ela já chegou na corrente sanguínea. E aí, claro, vai elevar a glicose sanguínea e você, com esse aumento glicêmico, você vai incorrer nos mesmos problemas que o mel propicia. Ou seja, muita glicose no sangue, provoca uma rápida secreção de insulina, isso exaure o pâncreas. Então, amanhã você pode incorrer num diabetes. Então, a torrada simplesmente pura ou com uma sopa muito leve, ela não é um bom acompanhamento para uma sopa leve. Por quê? Porque a sopa vai conter carboidratos. Por mais que você diga para mim, mas eu só coloquei legumes e verduras na minha sopa. Mas legumes e verduras são carboidratos. São carboidratos que não contêm amido, muitos deles, mas não deixam de ser carboidrato. E aí você vai ter carboidrato com carboidrato. Faltou o equilíbrio nutricional. O equilíbrio nutricional existe quando você coloca os 3 macronutrientes. Ou seja, você combina os carboidratos com proteínas e gorduras. Então, e você pode fazer isso muito bem com um bom patê. Você pode fazer isso com a ajuda do azeite de oliva. Então, um patê com um azeite de oliva e uma ricota, como eu expliquei nessa gravação que você mencionou na página da MGT Nutri, então, esse patê dá mais equilíbrio nutricional para a torrada. Então, a torrada simplesmente com uma sopinha leve, à noite ainda, claro, vai gerar muita glicose no sangue. Então, é o jeito de usar a coisa que é importante, né? Quando a gente torra o pão, a gente deixa o pão muito, né, as moléculas daquele carboidrato muito livres e de absorção muito rápida. Isso é péssimo para a glicemia. Então, a você que tem o seu próprio negócio e depende de vendas, vai aí mais uma dica do nosso especialista em vendas, Moacir Moura. O tema é o fim da venda. Olá,
amigo telespectador do programa Verdade e Expressão, dando sequência às dicas de Moacir Moura, consultor em vendas. Agora ele vai falar um pouco sobre o fim da venda. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu sou Moacir Moura e sou especialista em vendas, liderança e atendimento. Atendimento no sentido, na metodologia e experiência do cliente. E o nosso tema de hoje, o tema 2, aqui para verdade e expressão, mais uma verdade, mais uma expressão para você, que é o fim da venda. O fim da venda. Então, ok, você pode fechar tudo e acabou, a venda acabou, não precisa vender porque a venda acabou. Não, a venda acabou da forma que nós conhecemos a venda até então. A venda mudou, né? Morre o vendedor antigo e nasce a ideia da experiência do cliente. O cliente não compra mais, o cliente quer ter uma boa experiência de compra, antes, durante e depois da compra. Experiência quando ele vem comprar, experiência quando ele vem pesquisar, experiência também quando ele vem para não comprar. A compra dele, a decisão dele, o produto, a necessidade dele não está amadurecida ainda. Logo ele vai primeiro pesquisar, visitar lojas, pesquisar sites, visitar lojas, e ele não vai comprar. Mas como é que você atende esse cliente que não vai comprar? Você tem experiência, sabe que ele não vai comprar. Então, se ele não vai comprar, você atende de qualquer jeito. Não faça isso, não faça isso. Atenda bem o cliente mesmo que ele não venha comprar. Atenda bem o cliente também, mesmo que ele esteja ali para reclamar. E você escute, atenda, oriente ele e trabalhe mais o cliente. As coisas estão mudando porque o cliente está comparando mais, está pesquisando mais, está entendendo mais das coisas e ele quer ter uma experiência favorável, agradável. Ele não quer comprar só, ele quer ter uma experiência. O que é uma experiência? Experiência, por exemplo, você faz uma viagem, como é que foi essa viagem? A Disney usa muito esse negócio da experiência do cliente. Eles compraram equipamentos novos no ano passado, fizeram uma pesquisa para saber quais os equipamentos que eram melhores, quais os instrumentos que eram melhores, as máquinas melhores para fazer diversões. E as pessoas responderam à pesquisa dizendo que o melhor dessa temporada na Disney foi a mulher, a senhora, derrubou a mamadeira e já veio uma moça ali, lavou a mamadeira para ela e esquentou e deu para ela ministrar a mamadeira para o seu filho. Então, essa foi uma experiência agradável. Então, a experiência está além da compra, além da venda, além das reclamações. O que é que se proporciona ao seu cliente? Só produto, só venda? Não, ele também quer entretenimento. Só para encerrar, o shopping center perdeu cerca de 35% de fluxo de venda no shopping, mas a área de alimentação não caiu, a área de alimentação não caiu, a área de entretenimento não caiu. O cliente quer experiências, proporciona isso, ok? Muito obrigado. Se você quiser saber mais, se aprofundar mais, ou então que Moacir Moura vá até sua empresa falar mais sobre o fim da venda, entre em contato conosco. Então está aí o nosso especialista em vendas, Moacir Moura, com as suas dicas. Tem uma outra questão muito interessante, que é em relação ao limão. Sempre indico o limão como tem um poder digestivo, um poder de ajudar o intestino muito grande. Gostaria que você falasse um pouco sobre o limão. O limão, eu costumo dizer que ele é um grande presente da natureza, porque o lado terapêutico do limão, digestivo, antioxidante, é grande. E o que acontece com o limão? Ele tem uma quantidade muito grande de ácido cítrico, e esse ácido cítrico, dentro do nosso organismo, ele forma os sais chamados citratos. Ele se combina com vários minerais que ele encontra no organismo e forma sais solúveis. Em nutrição, é muito importante a presença de um sal solúvel, porque o sal solúvel, ele consegue levar para dentro da célula esses minerais. Quando o sal é insolúvel, ele leva para as fezes. Então, por exemplo, quando nós temos a presença excessiva de fibras, ela tem fitato. Esse fitato
vai se associar quimicamente ao mineral e leva o mineral para as fezes. No caso do limão, o limão se associa ao mineral e ele consegue levar o mineral para dentro da célula. Ora, nós nos alimentamos com o objetivo de nutrir as células. Então, tudo que facilita a entrada dos nutrientes nas células é muito bem-vindo ao organismo. Então, o limão, com a formação dos citratos, citrato seja de cálcio, de sódio, de zinco, enfim, dos minerais que ele encontrar pelo caminho dentro do nosso organismo, ele vai mineralizar o organismo. Então, a gente diz que ele é mineralizante por este fato. Além disso, estes sais solúveis, eles são alcalinizantes. Qual a importância da alcalinização para o nosso organismo? Para você ter uma ideia, no mundo da química, nós temos as substâncias ácidas, neutras e básicas, ou alcalinas. Alcalino e básico são sinônimos. E o nosso organismo precisa estar ligeiramente alcalino. Ou seja, tem que ter um pH um pouquinho acima do 7. Recordando um pouco a química do 2º grau aí, as substâncias ácidas têm pH abaixo do 7, entre 0 e 7. As substâncias neutras têm um pH igual a 7. E as substâncias alcalinas ou básicas entre 7 e 14. Quando nós consumimos o limão, ele tem o poder de se combinar no nosso organismo e formar esses sais alcalinos. E estes sais sempre elevam um pouco o nosso pH. No dia a dia, a nossa alimentação é muito acidificante, porque o que vem a alcalinizar o organismo? São as substâncias, as verduras basicamente, verduras e frutas, as hortaliças de um modo geral. São altamente alcalinizantes, mas cruas. Se você cozinha uma fruta, ela já não é mais alcalinizante. Então, pense no dia a dia, a maior parte dos alimentos são cozidos. E eles acabam acidificando o nosso sangue, acidificando o nosso organismo. Então, o limão vai lá e conserta esse pH. E como o organismo pede um pH mais alcalino, ou seja, um pouquinho acima do 7, que é entre 7,36 e 7,42, no caso do sangue, e eu estou colocando foco no sangue porque o sangue é o grande responsável pela nossa nutrição. É através do sangue que a célula recebe o oxigênio e os nutrientes. Então, o nosso sangue precisa estar alcalinizado. E essa alcalinização é alcançada magistralmente com o auxílio do limão. Então, fazer o uso do limão um pouquinho antes da refeição vai, além de propiciar essa alcalinização, vai também auxiliar na digestão, porque ele também é digestivo. Então, veja, nós já falamos no fato dele ser mineralizante, falamos que ele é alcalinizante, falamos também que ele é digestivo e ele ainda é desintoxicante, porque ele se combina com as toxinas e leva essas toxinas para fora do organismo. Então, ele é um grande presente da natureza. Mas isso não exclui também a pessoa de ter uma alimentação controlada, né? Porque a gente, vou tomar limão. Perfeito. E daí come um monte, você lá não adianta tocou nada. no ponto certo. Porque ele também não é, assim, uma cura para os males, né, causados por nós mesmos. Então, o ideal seria a pessoa consumir 60% de alimentos alcalinizantes e 40% acidificantes. E todo mundo faz o contrário. Então, o limão auxilia, mas manter uma dieta equilibrada, balanceada, é sempre fundamental, né? E eu gostaria de fazer só um comentário a mais sobre o limão, porque muitas pessoas chegam no consultório e dizem: ah, mas o limão dá gastrite. De jeito nenhum. Ele é cicatrizante. É um dos grandes poderes do limão, facilitar a cicatrização. Ele também é rico em vitamina C. E essa vitamina C ajuda na formação do colágeno, tem muitas outras funções no corpo. Então, o que acontece? Que às vezes a pessoa tem gastrite e diz: ah, eu faço uso do limão, eu vou me prejudicar. Não, em absoluto. Agora, qual é o conselho nesse caso?
tanto para o limão quanto para outras frutas ácidas. Você deve fazer o consumo se aquilo não causar dor. Porque mesmo causando dor, tenha certeza que ele é cicatrizante. Agora, claro, se a dor é forte, você deve evitar, esperar que a sua mucosa cicatrize mais para fazer uso dele. Eu, particularmente, digo, faça uso dele, mesmo que você sinta uma leve dor, porque ele vai ajudar a cicatrizar a mucosa. Essa é uma das grandes vantagens também do uso do limão. Então, não tenha medo, ele não é ácido. Ele só é ácido a hora que a gente experimenta, mas a hora que ele cai dentro do organismo, ele tem um efeito maravilhoso, né? E todas essas propriedades que eu acabei de enumerar. Tem mais duas questões que eu queria falar com você. Antes, um grande abraço aí para o Amaury Bonetti, nosso grande DJ. Grande abraço aí, tudo de bom aí. Sobre o álcool, qual digamos assim, o mal que o álcool pode fazer numa pessoa que está buscando perder peso, numa dieta aí? Na verdade, o álcool é uma droga, né? Ele é uma droga lícita, ninguém é preso porque vai tomar uma cerveja, mas o álcool é droga porque para o nosso organismo, droga é tudo aquilo que a gente não consegue digerir, que nós não temos enzimas próprias para a digestão. Então, o que acontece com o álcool? O álcool, ele passa direto pelo nosso sistema digestório e passou direto pelo digestório, ele vai cair no intestino. Quando ele cai no intestino delgado, existe uma ligação entre o intestino e o fígado, não tem outro caminho. E ele vai direto para o fígado. E claro, o nosso fígado fica maluco quando enxerga álcool. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma substância altamente tóxica e ele precisa nos livrar dessa substância. E ele quimicamente vai fazer a transformação desse álcool num aldeído e em outras substâncias para ser eliminado do corpo. Então, esse é o primeiro fato. Se nós falarmos em termos nutricionais, o álcool é tóxico, o álcool é droga. Então, valor nutricional nenhum. Por outro lado, ele fornece energia. Ao ser digerido dentro do corpo, o álcool consegue fornecer 7 calorias por cada grama digerido. E veja, se nós compararmos com o carboidrato, tão mal falado por quem quer emagrecer, veja, o carboidrato fornece 4 calorias. A proteína também, cada grama de proteína digerida dentro do organismo, também fornece 4 calorias. A gordura fornece 9 e o álcool fornece 7. Mas são 7 calorias altamente, o quê? Nocivas. Elas são energia vazia. O que é energia vazia em nutrição? É aquilo que me dá energia, mas não me dá nenhum nutriente. Não nutre a célula, não nutre o corpo. O álcool tem um agravante. Além dele ser energia vazia, ele judia do fígado. Porque o fígado fica maluco para se livrar para nos livrar, na verdade, daquele efeito maléfico, daquela droga, e com isso ele deixa de trabalhar em prol do nosso organismo. Porque o fígado é um órgão que ele é simplesmente o laboratório do corpo. Um abraço para o Célio Silvio Ferreira da Cruz, grande abraço, um beijo para a Daiane Matar. A última questão que eu acho importantíssimo você falar, nosso tempo já está estourando, em relação à atividade física. Porque tem muita gente que só faz a dieta e não faz atividade física. E tem outras pessoas que fazem atividade física, mas não tem o controle da alimentação. Qual a importância da atividade física e como que se deve aliar ela com uma boa alimentação? Se puder responder rápido, porque o nosso tempo... Veja bem, a atividade física é 20% no tratamento para emagrecimento, digamos. Então, 80% é alimentação e 20% é atividade física. Então, um deve caminhar aliado ao outro. Mas a atividade física também tem um efeito sinérgico. Ou seja, como ela libera endorfinas, no caso de uma atividade aeróbica, no caso de uma caminhada, por exemplo, uma simples caminhada de 40 minutos
faz com que você consiga liberar endorfinas, que são hormônios do bem, né, produzidos no organismo, como efeito, um dos efeitos da atividade física aeróbica. Então, a presença dessas endorfinas deixa você mais ligado, você mais ativo, você mais disposto. E essa boa disposição vai ligar você mais na alimentação, sem dúvida nenhuma. Então, o efeito sinérgico faz com que esses 20% se ampliem. Então, todo mundo que me procura para emagrecer acaba praticando atividade física, porque uma coisa pede a outra. Mas também não adianta você incluir atividade física e achar que ganhou direitos de comer mais. Você tem que respeitar, né, a dieta, porque senão também você não vai emagrecer. Mas esse efeito sinérgico que eu mencionei é, digamos assim, o grande lance de se fazer uma atividade física associada. E cada caso é um caso, né? Só para encerrar. Cada caso é um caso. Depende da atividade física, tem claro, umas variantes. O ser humano, cada um de nós é um mundo bioquímico. E esse mundo bioquímico se combina com a alimentação, com o ar que a gente respira, com a água que a gente toma, com a vida que a gente leva. E isso deve ser respeitado sempre. Legal, obrigado pela entrevista. Infelizmente o nosso tempo já está esgotando. É um assunto apaixonante. E, na sequência, você volta outras vezes aí para a gente conversar um pouquinho prazer. mais daí. Ok. Então é isso, amigo telespectador. Hoje estamos tendo a posse do presidente da Associação Comercial do Paraná, com vários prefeitos, ex-governadores, governador. Então, por isso que o nosso amigo Cláudio Campos não está presente hoje. Mas semana que vem ele estará junto com a gente. Então, uma boa semana e até segunda que vem. The human brain is the most complex object in the universe. 23 identities live in Kevin's body. What if they can change their body chemistry with their thoughts? O novo suspense do diretor M. Night Shyamalan. The world will understand now. You will be in the presence of something greater. Is this the next stage of evolution? I don't know how powerful we can be. Fragmentado. Hoje nos cinemas. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, eu sou o Padre Kleina e agora estou na Paróquia Imaculada Conceição. Portanto, toda quarta-feira, às 10 horas da noite, a